Paz de Cristo Jesus a todos, irmãos e irmãs, e a todos aqueles inscritos no canal Momento Cristão. Sejam bem-vindos a todos novamente. Parte 4, sobre o tema A Identidade do Anticristo. A série a qual vai esse vídeo é a série Anticristos. Então, continuando aqui, falando sobre o tema escatológico, que é o perfil, a personalidade do Anticristo. Também quero já deixar aqui desde já, não deixe de se inscrever no canal Momento Cristão, se o conteúdo for aí proveitoso para você, se você se identifica com com a mesma temática que o canal se apresenta, E se for edificante, inscreve no canal, dá-nos a força, ajuda. O objetivo é para desbloquear, novas configurações, para que assim também possamos ter mais acesso a outras coisas em questão para melhor trabalho bíblico aí em questão a qual nós fazemos. Lembrando que o canal Momento Cristão não é portador de máxima bíblica, Tem aqui o seu entendimento, a sua postura cristã em questão. Então fica aqui o meu respeito para aqueles que pensam diferente em questão. Lembrando que isso é um estudo escatológico, É visão que nós entendemos. É claro que o estudo do profético, escatologia do tempo do fim, é como um azeite para nós, Quanto mais você se aproxima ali daquilo que é mais edificante, com certeza isso vai ser mais útil para você em tempos difíceis, Então, continuando aqui, nos dias de hoje, o personagem mais falado é a pessoa do anticristo. E quem é o anticristo? O anticristo é aquele que está sobre o seu coração, o seu entendimento, em seu espírito, um ato de negação. Isso se resume tudo o que é o anticristo. Então, o anticristo ele é a negação de um testemunho verdadeiro, E também a incredulidade que está dentro desta negação, mas também ele é o que? A apostasia daquele testemunho verdadeiro também. Então, quem é o anticristo? O anticristo ele tem essas duas características. Ele tem que negar um testemunho verdadeiro, verídico, E ele também é aquele que, quando creu, se apostatou também, Então, na verdade, o que se resume o anticristo? Ele se resume na sua base principal, como aquele que não crer, nega que Jesus é o Cristo. Mas ele também se manifesta naqueles que outrora creram, mas agora negam, Ou negaram no passado, que Jesus era o Cristo, o Machia, o Messias, aquele ungido prometido, por Deus. Então isso é muito interessante. Sabemos que no dia de hoje a escatologia, muitos tratam de várias formas a identidade do anticristo, o perfil escatológico a qual ele se encaixa. Por exemplo, alguns dizem, tradicionalmente, o que a gente mais escutou sempre foi que o anticristo viria da cúria romana, dos papas, não é verdade? Outros dizem, que está sendo muito atual no dia de hoje, que o anticristo virá dos islâmicos, Outros mais informatizado dizem que o anticristo é um sistema científico tecnológico, E que vai agir na forma de um androide, na forma de um sistema tecnológico. Outros dizem que o anticristo são personalidades presidencialistas, governantes, príncipes, herdeiros aí de certa herança, no país a qual vive em questão. Então, e por fim, tem o que é pouco falado em questão, que é também o anticristo vem também dos judeus, Então, ou seja, do judaísmo. Ou seja, qual desses realmente estão dentro aí da coerência bíblica, a qual os apóstolos nos tempos deles falavam em questão. Então, através disso que eu vou trazer para vocês, então, alguns capítulos e versículos aqui, dentro do contexto exato a qual a igreja vivenciava no tempo dela, ou seja, aquela igreja primitiva que estava saindo de uma velha aliança, entrando para uma nova, mas ela estava num período transitorial. E nesse período transitorial estava acontecendo isso. Pessoas negavam que Jesus era o Cristo, ou seja, nem cria que ele era o Cristo, viu o testemunho dele, viu as obras que ele fez, viu
o cumprimento do Torá, viu as profecias dos profetas se cumprindo nele, mas mesmo assim negaram, né? E outros, depois da ressurreição, creu de fato que ele era o Cristo, mas foi como semente ali plantada, né, em pedras, em pedregais, né? Cresceu, morreu, né? Vinha o sufocamento, murchou, né? Outros não caiu em boa terra, não se solidificou e se apostataram, voltando para os primeiros rudimentos, seja da primeira aliança, ou também para aí a sua vida secular, a qual outrora já estava. Então, é através disso que eu vou estar mostrando para vocês, então, o que os apóstolos e profetas da nova aliança, né, ali naquele tempo, tratava em questão, tá certo? Eu vou estar lendo para vocês aqui, então, vamos começar aqui com 1 João, capítulo 2, versículo 18 ao 20, que diz o seguinte: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. E vós possuís a unção que vem do santo e todo tendes conhecimento. Muito bem. Observa que aqui, então, manifesta um perfil escatológico do anticristo. Qual perfil que é? É o de negação ou é de apostasia? Aqui é o perfil de apostasia. E muitos irmãos, irmãs, pessoas boas, confundem esse texto de 1 João e aqui difundem uma ideia do calvinismo, que é uma ideia também errada em questão. Porque o contexto a qual aqui está sendo mostrado é que muitos que faziam parte da igreja primitiva começou a duvidar que Jesus era o Cristo. E então se apostataram. Então por isso João aqui regulamentando, testificando que eles estavam no meio da igreja, eles eram parte da igreja, eram membros, mas preferiram ser cortados, né? Ali então se apostatando do testemunho verdadeiro de Cristo, tá certo? Então por isso João fala, por isso vós sabeis que já é a última hora, e que muitos têm se feito o anticristo, ou seja, não escatológico, mas o espírito do anticristo já manifestava neles. Por quê? Por causa da apostasia que eles estavam tendo no coração. Voltando para a velha aliança, no caso ali o judaísmo, porque nesse tempo não existia islamismo, né? Ou voltando para os seus rudimentos seculares, né? Olha que interessante. Mas é mais enfático ainda para quem volta para o judaísmo, porque o povo que mais testemunhou os feitos de Cristo foi justamente ali a Judéia, Samaria, povos que tinham conhecimento sim da primeira aliança e a profecia messiânica da vinda do Machia, do ungido, o Cristo Jesus. Continuando aqui em questão, em 1 João ainda, capítulo 2, versículo 21 e 23, diz o seguinte: Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque as saibeis, é porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Muito bem. Agora aqui, qual é a outra característica do anticristo que está sendo manifesta? Agora essa característica aqui é a característica da negação, ou seja, eles nem creram, né? Eles nem creram. Eles não creram e simplesmente para eles Jesus não é o Cristo. Então, para quem Jesus testemunhou? Foi para quem? Se você for observar em todas as escrituras bíblicas, Jesus Cristo está testemunhando para os sumos sacerdotes, os escribas, né? Os levitas ali, né? E quem matou o Cristo? Não foi porventura o próprio Sinédrio que o julgou e depois entregou para os gentis romanos ali e o crucificar? Né? Ou seja, aquela cruz que Cristo carregou não era uma cruz feita para si, mas uma cruz que foi feita para Barrabás. Né? Olha que interessante. Então, ou seja, nós temos que analisar esse contexto. Jesus Cristo não foi entregue na mão dos ayatolás, nem dos sheiks, nem da cúria romana, dos papas, mas ele foi entregue para o Sinédrio, né, ali. E após ser entregue, né, zombaram dele, cuspiram no rosto dele, né, e o mataram porque ele disse que ele era o Filho de Deus.
né? Negando, como eles disseram, como fazes ti mesmo sendo filho de Deus? O testemunho, irmãos, foi verdadeiro, mas eles não creram. Continuando ainda agora aqui em 2 João, 1 João capítulo 4, versículo 1, 3 diz o seguinte: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito, se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, né? Ou seja, vocês vão perceber aqui que se aqueles que testemunharam as obras do Filho e o Espírito do Pai manifesto do Filho, negando que ele não era o Filho e que ele fazia aquilo por meio de Belzebu, né? Quem são esses, então, que realmente nega que Jesus é o Cristo? Foram aqueles justamente que ele testemunhou para eles, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus. Este é o povo que nega, é neste povo que estava o espírito do anticristo. Muitos creram e depois se apostataram. Observe então a dupla faceta em questão. Todo aquele que nega que Jesus é o Cristo é anticristo. Todo aquele que nega que o Pai não está no Filho, né? O Filho é aquela carne gerada, o Pai é o Espírito que habitava. E todos esses que negam isso são anticristo. E para fechar isso aqui, eu vou estar lendo 2 João, capítulo 1, versículos 7 e 10, que diz: Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, a quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para que não perdeste aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não os recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, ou seja, não dá nenhum evangelho para eles. Não gasta nem tempo com eles, ou seja, vai perder galardão por negar que Jesus é o Cristo ou por se apostatar também de Cristo. Vai perder galardão no milênio. Então a pergunta para vocês é o seguinte: quem vocês acham que são o anticristo? Para quem Jesus estava testemunhando quando ele manifestou na sua primeira vinda? Com quem ele está tratando ali? Ora, com o Israel terreno, que era compostas por judeus, samaritanos, que estavam na classe dos gentis, porque tinham se miscigenado, e até mesmo com os gregos ali também, que foram ver ele. A Bíblia mostra isso como testemunho. Qual testemunho é verdadeiro? Para quem o Cristo manifestou verdadeiramente? Foi para eles, né? Então, deixo para vós aí este convite. Pense, pegue a vossa Bíblia, pegue esses capítulos, leiam, cheguem ao vosso próprio entendimento, né? Eu estou sendo bem, assim, de certa forma, eu estou sendo meio aqui, né, imparcial. Claro que vocês já conhecem o meu entendimento. Claro que eu também estou sendo aqui, de certa forma, mostrando, indicando algo para vocês. Mas eu quero que vocês pensem, quero que vocês analisem, tá certo? Para que vocês possam chegar ao real entendimento que o espírito do anticristo é um espírito de negação, que nega que Jesus é o Cristo. Ah, mas isso foi aqueles docetistas. Mas, gente, se as pessoas que viram da primeira aliança que Jesus era o Cristo e negavam que ele também era o Filho, esses também estão enquadrados, né? Ou seja, mostrando que o povo a qual ele mais testificou, este foi o povo maior que o negou. Ou seja, se você for observar hoje, o judeu normativo até hoje tem sobre seu coração o espírito do anticristo, tá certo? E o canal Momento Cristão aqui dá aqui a sua observação, que por isso então eu entendo pelas escrituras que o anticristo sim virá ali do meio do povo judeu, tá certo? Minha humilde opinião, fica aqui o respeito para vocês, mas é assim que eu vejo dentro das escrituras, tá certo? Bons estudos a todos, tá certo? E peço para vocês se inscreverem no canal, tá bom? Para nos ajudar aí em questão. Gostando do conteúdo, analisando em questão, tá? E vamos adiante, né, nos estudos em questão, tá certo? Bons estudos a todos, tá bom? E façam a vossa leitura e tirem a vossa própria conclusão, tá certo? Que quando surgir estas coisas, vocês vão lembrar dessas palavras aqui, tá certo? Todavia, não quero menosprezar ninguém,
fica aqui o meu respeito também, tá certo? A nossa luta não é contra a carne, mas é contra os espíritos, né? Contra as hostes espirituais da maldade que nega que Jesus é o Cristo, tá certo? Deus abençoe a todos. Paz de Cristo Jesus a todos.